Chegamos no nosso episódio 16, Marcos 2, versos 18 a 22. E aqui Jesus está falando, na verdade, Marcos está falando nessa história sobre o jejum. O jejum é uma prática onde as pessoas se privam de alimentos para que então elas tenham uma conexão maior com Deus. Não sei se você já tentou estudar depois de ir numa churrascaria, assim, tipo, às vezes você saiu no meio do trabalho, saiu para almoçar na hora do almoço, comeu pra caramba e depois quando você volta pro trabalho você não consegue nem se concentrar porque você tá pesado, aí você começa a sentir sono e tal. Então, o jejum vai justamente contra isso. É um momento, não é uma penitência, não é algo que você deixa por exemplo, eu vou passar fome para conseguir o favor de Deus. Não é para isso. É uma prática que justamente te permite abrir mão de certas coisas, nesse caso, abrir mão do alimento, para que então você tenha mais tempo com Deus e um tempo de qualidade com Deus. Então ele tem simplesmente o objetivo não de provar alguma coisa a Deus, mas de se relacionar com Deus de forma mais profunda. E aí aqui os discípulos de João e de novo os fariseus, eles estavam jejuando num dos dias para os judeus jejuarem. E nessa época os judeus, a nação judaica, tinha leis que eles mesmos criaram, que eles jejuavam muitas vezes por ano. E eles foram reclamar com Jesus porque que Jesus e seus discípulos não estavam jejuando. E Jesus deixa aqui claro pra gente que já conhece a história até o final, que ele estava falando que não adiantava eles jejuarem, porque se eles iam jejuar para ficar mais perto de Deus e ele era Deus ali, eles não precisavam jejuar para estar mais perto dele, porque Deus já estava ali entre eles. E ele então já começa a deixar bem claro qual vai ser o futuro dele, qual vai ser o destino dele, porque ele fala que vai ter um momento que o noivo, né, ele se chama de noivo, não só aqui em muitos outros lugares dos evangelhos também, que o noivo já não vai estar mais entre eles, e aí sim vai ser necessário que eles jejuem. Só que provavelmente nem os discípulos, nem o grupo que estava ali em volta entendeu muito bem do que ele estava falando quando ele disse que o noivo, na verdade, não ia estar mais ali com eles. Mas ele continua falando e parece até que ele mudou de assunto, porque ele fala: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha. E aí você pensa: oi, a gente estava falando de jejum, como é que agora você está vindo e falando de remendo de veste velha em veste nova? Enfim, Jesus está falando justamente das práticas, né? Se a gente pensar que provavelmente ele estava falando que esse remendo novo que iria numa veste velha seria, por exemplo, a prática do jejum, não adianta você colocar algo nobre como a prática do jejum em pessoas que ainda estão de acordo com os costumes velhos e os costumes antigos. Então, as práticas em si, elas são mortas, né? E depois Jesus usa ainda o exemplo do vinho. Você não vai botar vinho novo em odres velhos, né? Então, as práticas em si, elas não servem para muita coisa se você não tiver o espírito renovado, se você não tiver boas intenções. De que adianta eu parar, jejuar, fazer o bem, ou seja lá o que for, uma prática que eu vou fazer justamente para tentar convencer a Deus de que eu sou digna, de que eu sou uma pessoa boa, se na verdade, só estou fazendo isso para o meu benefício, né? Porque eu quero barganhar alguma coisa com Deus. Então, Jesus está convidando a gente aqui a analisar o motivo por trás das nossas ações, né? Não adianta a gente fazer coisas boas pelo motivo errado. A intenção importa. E ele está justamente convidando a gente a ter uma renovação de mente. Ele estava propondo isso para as pessoas que estavam ali perto dele, né? Eles estavam convivendo com Jesus, então eles podiam ouvir de Jesus os ensinos que hoje a gente lê pela Bíblia, e então encontrar essa renovação, participar desse momento de renovação, para que então a veste toda fosse renovada, e aí qualquer remendo que viesse, qualquer prática que viesse a partir disso, seria uma prática que de fato valeria alguma coisa, porque levaria aquelas pessoas para ainda mais perto de Deus.